Falando nisso, deixa eu já perguntar logo. Porque você falou de fotos e vídeos que você tem de tudo, não tem da Coreia, né? Da Coreia do Norte. Você tem? Você conseguiu fazer fotos lá? Tem um monte. Como é que é? Porque tem muita informação, mito, verdade, curiosidades e tudo mais. E aí uma das coisas sobre o turismo é que você só consegue andar lá com um guia deles, autorizado pelo governo, etc, etc. Vamos já começar aí. Verdade, mito? Verdade. Como é que é? Verdade? Como é que quando você decidiu ir pra lá, como é que é? Tem uma autorização especial? Como que funciona? Vamos do começo, né? Decidi. Que ano foi? Sou maluco. Não tinha nada pra fazer. Não tenho... Tem filhos? Não. Não tenho filhos e estou disposto a morrer. O que eu faço? Exato. Vou desafiar Vou aqui. no país mais fechado politicamente. Fiquei sabendo que eles estão querendo, né? Porque começou exatamente assim, né? Eu tava acompanhando o noticiário e tava aquela briga de Trump com Kim Jong-un na época que eles eram inimigos. Depois viraram super amigos. Mas na época que eles eram inimigos, tava aquela disputa de quem tinha um míssil maior, o botão maior. Você deve lembrar dessa briga besta. E assim, eu sou fascinado principalmente pela época da Guerra Fria, quando se fala de história. E o último reduto que tem de um país de fato comunista no mundo é a Coreia do Norte. Você pega Cuba, que seria o segundo, já não é bem assim. Então já tem bastante tempo e já vem abrindo, desde que... até antes de Fidel Castro morrer, quando ele já estava meio, né, capengando e tal, já estavam abrindo comércio, recebe muito turista. Fidel Castro usava Adidas. Então Então assim, já não é comunista. Então, já não é comunista. Então assim, Cuba já vinha mudando, mas a Coreia do Norte não, ela preserva boa parte da sua estrutura como era, tipo, os anos 50, 60 da União Soviética. Então, assim, eles são muito ainda fechados. É o país mais fechado do mundo. Diplomaticamente. É o país. E aí eu falei, bom, nesse cenário de briga, das duas, uma. Ou esse país vai ser. Eles vão entrar numa briga, vai ter guerra, que é o cenário menos provável, mas era uma possibilidade, dado aquele embate. O Trump também não batia bem da cabeça, a gente falou, não sabe o que pode dar. Ou eles vão começar a se abrir comercialmente no estilo de Cuba e eu vou perder a oportunidade de conhecer o último país comunista do mundo. Falei, então eu quero ir antes que dê merda. Racha, né? E aí eu fui conversar com a minha esposa para explicar para ela o que era, porque ela não se intera tanto dessa parte, ela só queria saber se era bonito. Ela chega em casa, tá o jantar colocado, velas, assim, ela... Um war na mesa. Ela assim, né? A roupa lavada, pendurada no varal. E ela assim, ó. Amor, passei pano na casa hoje. E ela assim, sei. O que você vai me pedir? Não, nada, amor, imagina. Bobagem. Vamos pra Coreia do Norte? Não, e o detalhe é que foi assim, um ano antes, um cara chamado Otto Warmbier, alguma coisa assim, um americano, ele tinha ficado num hotel lá na Coreia do Norte. E ele tinha bebido, moleque, 21 anos, tinha bebido, ficou curioso, porque no elevador não tinha o quinto andar. Daí ele falou, eu quero ver o que tem no quinto andar. Ele foi lá, subiu as escadas, foi no quinto andar, só que era um andar reservado para funcionários. E ele estava bêbado, ele viu uma placa legal na parede, um cartaz, alguma coisa assim, e falou, vou pegar para mim. Estava totalmente virado. Tentou tirar aquele negócio, não conseguiu, aquele negócio caiu no chão, ele largou pra lá e voltou pro quarto dele, continuou a viagem e tal. Na hora que ele tava indo pra embora, ele foi de avião, eu fui de trem, porque eu queria ter uma experiência diferente, né? Chegou no aeroporto, na hora de ir embora, a polícia norte-coreana falou assim, a gente viu umas filmagens de você tentando roubar símbolos nacionais. Conclusão, ele foi preso, foi condenado a 15 anos de trabalho forçado no campo de concentração. Com um ano que ele estava lá, ele voltou para casa, foram devolveram ele em coma, mais 3 dias ele morreu. Aí eu falei para minha esposa, a gente tem que ficar nesse hotel. Leonardo! E a gente ficou, falei, eu quero ver se é verdade essa história. A única frase possível é, temos que passar longe desse hotel. É a única frase possível. Você termina essa história. O cara ficou preso, 1 ano, morreu. Morreu, lindo. A frase seguinte é, não vamos nem fodendo. É a frase que vem depois disso. Exato. Já tava no país errado. Daí eu falei, eu quero esse hotel. Daí a gente fechou e fomos nesse hotel. Entrei no elevador, falei, não tem mesmo quinto andar, é verdade. Não fui lá pra conferir. Não cheguei nesse nível.
Mas eu falei, daí eu conversei com os guias lá, eles me contaram a história. Lógico que a história para eles é totalmente manipulada, porque toda a informação para eles sempre chega mais Sim, manipulada. sim. Uhum. Mas eles confirmaram para mim, eles conheciam, sabiam da época, estavam lá na época, era a mesma agência, né? Foi quando, desculpa? Ele foi em 2017 e eu fui em 2018. Nossa, faz pouquíssimo tempo esse caso. E eu fui em 2018, foi um ano depois, era a notícia. Muito legal. Mas você começou a viajar depois que você se formou em História? Ou foi Não, já eu antes? me formei em História antes, eu fiz História por hobby, então eu nunca exercia a profissão nem nada, eu fiz porque eu gosto de História. E eu não sei porque que eu resolvi fazer uma faculdade só porque eu gosto, eu poderia simplesmente ficar lendo e tal, que dava na mesma, né? Mas eu quis fazer e eu terminei a faculdade, eu terminei o curso mesmo, foi em 2012, alguma coisa assim. E aí eu só fui pegar o diploma muitos anos depois porque eu queria fazer o estágio de verdade, eu não queria só pegar a assinatura. Então eu fiquei 6 meses numa escola pública fazendo estágio para poder ver na real como é que é. Como professor? Como professor. Eu acabei ajudando bem mais na secretaria, na coordenação, do que dando aula. Mas eu dei aula de tudo, porque faltava professor de todos os dias um monte, e daí eu tinha que dar aula de tudo que aparecia. Né? Ensino fundamental? Foi ensino fundamental. E como que era ser professor de ensino fundamental? Assim, lógico que foi um período muito curto para eu fazer qualquer avaliação, mas a minha experiência, eu quis uma escola pública até para poder ter um pouco dessa vivência, né? Eu, assim, fiquei muito triste com o que chega para os alunos e... Bom, para ser honesto, para mim, assim, parece que está todo mundo fingindo. Então, a sensação que eu tenho é que os alunos fingem que estão para lá para estudar, que os pais estão fingindo que estão educando os filhos, e os professores, pelo amor de Deus, não estou generalizando, porque não são todos, lá tinham ótimos professores, mas parece que também estão lá para fingir que estão dando aula. Para bater cartão. Então, nessa... Falta uma estrutura generalizada, né? Era municipal? Era estadual? Estadual. Era então quinta série, né? De quinta a oitava série, é isso? De quinta a oitava série. Eu dei aula no ensino fundamental até a quarta. Educação infantil e ensino fundamental. E eu falava muito isso, falta uma estrutura, né? Os professores não têm estrutura, todas as soluções vêm na base da canetada, então... eu trabalhei... Na época que eu dei aula, tinha o lance da inclusão, que era uma discussão eterna, porque, assim, a inclusão, ela é excludente para a escola, para a turma. Então, você não prepara o professor. Então, assim, você só está, politicamente falando, ficando bonito na fita. Mas, na verdade, você não preparou o professor para incluir. Ele não está incluindo. Ele está, assim... É o que você falou, é um fingimento, assim, porque se o professor não procura por conta própria fazer um curso, buscar aprender Libras, buscar por conta própria, ele não tem, dificilmente tem esse acesso. Mas de então, alunos especiais, né? Então eu já vi, assim, na educação infantil, eu já vi amiga minha que recebeu uma criança autista, né? Eu não sei se tem algum termo específico para isso, se tiver, me perdoem, eu, enfim, desconheço. Não, mas é que eu não sei se tem algo, portador, eu não sei se tem alguma coisa assim, mas enfim, eu tô falando aqui... Inocentemente, pelo amor de Deus. Mas que ela tinha muita dificuldade porque ela precisava ficar... Eram crianças pequenas, assim, de 3, 4 anos. Então, ela precisava ficar com ele o tempo todo no colo. E aí, assim, ela tá incluindo esse ou tá excluindo os outros 29? Minha mãe, ela trabalha como auxiliar de vida escolar numa escola da prefeitura e ela faz justamente esse trabalho. Ela cuida das crianças com necessidades especiais. Então, a professora continua dando aula e a minha mãe dá uma atenção maior para ajudar aquele aluno a realizar as atividades, a se enturmar com os outros colegas numa escola da prefeitura. Eu acho... Aluno de, assim, de 2, 3 anos, 4 anos. Falando brevemente, assim, como pedagoga, porque me formei nisso, mas eu sempre acreditei que tinha que ter a inclusão social, a inclusão da convivência, mas não a inclusão da educação, porque essas crianças precisam de um lugar específico que atenda a elas na questão educacional. Então, assim, essas crianças frequentarem a escola sem uma obrigação, por exemplo, ir 2 vezes por semana, participar da aula de educação física, ir 2 vezes por semana e participar da aula de artes. Sim. Beleza. Agora porque acontece um jogo duplo aí que nem essa criança consegue acompanhar, e se a professora é complacente com o não envolvimento dessa criança, que ela tem que ser porque ela não consegue acompanhar, ao mesmo tempo os outros fazem, por que ele... então também não vou fazer. Ele não faz isso, passa de ano. Entendi.
a criança não entende muito bem por que a professora não briga com ele porque ele não fez a tarefa. Então. Né? Pode falar. Eu só queria deixar claro, porque às vezes também, de repente, alguém vai começar a falar que eu tô falando que todo professor tá fingindo. Não, e não é isso. Você deixou bem claro que você não generaliza. Claro. Porque assim, o que eu via lá, né? Então, quando eu chegava de manhã, tinham 17 turmas. Todos os dias, obviamente, tinha que ter às 7 da manhã 17 professores. O normal era ter 12, 13, isso todos os dias. Isso significa que tinham muitos professores comprometidos, mas tinham muitos que não estavam nada comprometidos. Né? Você chegava na sala de aula, eu posso estar com aquela história de papo de velho, mas na minha época as salas eram todas, as carteiras alinhadinhas, todo mundo sentadinho, lá eram divididos em clãs. Então tinha um grupo com as carteiras todas amontoadas num canto, que era a turma que dormia. Aqui era a turma do funk, ali era a turma do videogame, aqui era a turma da maconha. Cada grupo era um grupo. E eles ficavam com a carteira virada de costas pro professor. Uhum. E eu cansei de entrar em sala só para assistir a aula do professor. Então isso não era comigo, era com todos os professores. E aí tinha sempre, de uma sala de 30, 40, tinha 5, 6, que eles catavam a carteira e levavam para frente para conseguir ouvir o professor. E o professor, ele desistia de tentar dar conquistar o silêncio da sala. Então, assim, por isso que eu falei, eu não quero culpar o professor, porque ele também é vítima desse processo. Claro. Ele é vítima desse abandono. Os alunos chegam sem nenhuma base em casa. E eles não têm base em casa porque na geração deles, os pais também não tiveram base. Tem uma coisa que vai passando de geração para geração. Como que vai corrigir isso? Eu não sei. Uhum. Mas, assim, é um abandono geral. Então, chega uma hora que eu entendo, minha irmã, professora, ela vive exausta, que não consegue. Exaustivo. Então, tem alguns professores que falam, olha, quer saber? Não vou mais ficar dando murro em ponta de faca. Então, eu não estou fazendo nenhum juízo de valor, mas assim, e também, como eu falei, longe de eu ter experiência suficiente para poder avaliar. Claro. Desse curto período que eu tive, eu encontrei pessoas excelentes, principalmente as pessoas da coordenação, que foi onde eu fiquei, eram pessoas assim, excelentes, que queriam fazer de tudo para poder dar uma boa educação, mas não tinha... não tem a base. Não tinha suporte. Eu devo... Bom, do que é tenho certeza, eu devo ser mais velha que você também. Eu lembro que na minha época de criança, eu lembro que eu cheguei da terceira série, primeiro dia que eu cheguei em casa, minha professora era demônio, assim, ela tacava giz na cabeça, ela gritava, ela pegava o apagador, ela batia na beirada da tua mesa, assim, nossa. Já tive uma assim também. E eu lembro perfeitamente que no primeiro dia que eu cheguei, eu tava com o olho arregalado desse tamanho. Não parece, mas eu fui uma criança comportada. E eu cheguei assustadíssima. Eu falei, mãe, a professora brigou com o menino. Só que a minha mãe virou pra mim e falou assim, e quando for você? Se um dia for você, eu também vou brigar. Então, eu sinto que isso mudou. Porque hoje em dia, quando a professora briga com o aluno, os pais vão pra cima do professor. Né? Eu lembro que a minha mãe me deu uma bronca prévia. Sorte sua que não foi com você. Porque se um dia ela brigar com você... Se você chegasse com alguma reclamação de professor em casa, a bronca vinha em você. Nossa. O corretivo vinha em você. Hoje em dia, é aquela piadinha, né? Que o aluno chega pro professor e fala, professor, é melhor você tomar cuidado. Daí ela fala, tomar cuidado? Porque meu pai falou que se eu repetir de ano alguém vai apanhar. Exatamente. Mas isso. Eu vim dessa época também. Eu vim dessa época e... Por sorte, não só sorte, eu sempre estudei em escola particular. E eu falo que não por sorte, porque minha mãe trabalhava em 2 turnos para conseguir pagar a escola. Eu tinha bolsa. Uhum. E eu pago os meus estudos desde a 6ª série do fundamental. Você? Eu. Então, assim, eu comecei a trabalhar com 11 anos de idade, numa época que isso era quase aceitável. E na escola, eu trabalhava na escola de faxineiro. Eu trabalhei com 12 e com 13 anos na escola de faxineiro para poder ajudar, porque eu tinha bolsa. Meu Deus! Então, assim, eram tempos loucos, né? Então, eu sou de 79, então vocês façam contas aí. Então, eu tenho 42 anos, não sou tão velho, mas, assim, eram tempos diferentes. Hoje a gente fala isso, para quem é mais novo, fala isso é impensável, mas eram tempos diferentes. Então, eu lembro uma vez, a minha mãe chegou pro meu irmão, né? Eu não lembro, porque nessa época era muito mais novo, mas ela conta. Chegou meu irmão quando ele fez 14 anos, falou, você tem que trabalhar, arrumei um emprego para você. Daí meu irmão falou, que legal, ficou todo feliz. Quanto que eu vou ganhar? Daí meu irmão falou, o que você sabe fazer? Eu não sei fazer nada, é isso que você vai ganhar. Eu já combinei com o seu chefe, você não vai ganhar nada. O dia que ele achar que você merece alguma coisa, ele te paga.
Você tá indo lá para aprender. Não sei fazer nada. Então é assim, isso aí que você vai ganhar. Era outros tempos. Então, a gente aprendia muito cedo a ter responsabilidade, respeito, esse tipo de coisa. Então, quando você se depara com um cenário de caos, como eu ficava horrorizado. E eu, para ser muito honesto, eu tinha vontade de, tipo, trabalhar com o que eu faço durante o dia. E falei, à noite eu não tenho nada para fazer, vou pegar para dar aula numa escola, alguma coisa. Nem que fosse só por realização pessoal, porque eu gosto de história. Eu falei, acho que eu vou dar aula todo dia. E eu acabei desistindo. Eu falei, acho que eu vou passar mais nervoso do que ter satisfação. E assim, eu fico com dó, porque eu vejo muito professor que sofre mesmo com essa situação de abandono, né? Sim. Às vezes a pessoa, ela chega ali para fazer. Né? Ela se forma na vontade de fazer, ela vai, só que daí passa 1 ano, 2, 10... Sabe, chega uma hora que você fala assim, ok, é o que você falou, tô dando murro em ponta de faca. Quantas vezes a gente não fez festinha, aquelas festinhas da primavera, festinha de não sei o quê, festinha de não sei o quê, pra comprar as coisas mínimas da escola. Porque se queimasse uma lâmpada, era 3 meses, porque faz o ofício, aí vai pra prefeitura, aí vai pra não sei que setor, aí autoriza, aí compra, aí manda, enfim. Não dá pra ficar sem a luz. Então a gente vai na PM da escola, faz uma festinha, não sei o quê, e bota o toldo que precisa porque tá chovendo não sei aonde, faz o que precisa porque... Tem que ser assim, porque é o que você falou, é uma situação de abandono completa de todos os lados. De todos os lados. E eu acho também que falta isso, eu não sei se eu já falei isso aqui, mas eu costumava dizer isso quando eu dava aula, que eu falava assim, o problema não são os 35 alunos, são os 70 pais e os 140 avós, que estragam os 35 alunos. O meu pai, ele costuma dizer uma coisa que eu acho maravilhosa. Ele fala assim, o erro já começa no nome, porque a gente chama de Ministério da Educação. Não, é Ministério do Ensino, porque educação vem de casa. Mas é verdade. E a gente chega com muita criança hoje que não sabe falar, por favor, com licença. Ser minimamente educado. A professora tem que brigar pra criança escovar o dente quando ela chega em casa. Fala, gente... Que não trata o professor como uma figura, assim, de autoridade dentro da sala. Que trata como funcionário. E porque ele ouve isso, né? Ele não é do nada. A criança não tira isso do nada. Pra você conseguir numa sala de aula ter atenção é difícil. Quando você é um professor novo. Que nem no meu caso, que eu estava ali para fazer estágio. Sim. Para você conseguir ter a atenção da classe, era terrível. E eu ia, às vezes, assistir aula de professores que estavam naquela escola há anos, e eu chegava a contar, dos 45 minutos da aula, era mais ou menos uns 30 minutos que ele perdia do tipo, pedindo silêncio, tentando mandar um arrumar carteira, outro que parou de jogar de papel... Aula mesmo. Daí ele catava o livro, pedia para alguém escrever um parágrafo que estava no livro na lousa, que é assim, uma inutilidade completa, porque se já está no livro não precisa escrever na lousa, né? Mas assim, para ocupar o tempo. Para preencher o resto do tempo. Para preencher o tempo, porque enquanto isso ia conferir diário, ia fazer alguma coisa, a hora que estava faltando tipo 10 minutos para terminar a hora, ele ia falar o que estava na lousa e acabou a aula. Ninguém absorvia nada. Eu ficava assim, gente, o que aconteceu aqui? Então. E quando a gente tá na sala de aula, quando a gente é criança e adolescente, a gente não tem essa visão que a gente tem depois que a gente é adulto e começa a ver o que acontece. Aí você fala, meu Deus, cara, acontecia isso na minha sala, sei lá, de virar a carteira e a gente... Não, eu fazia bagunça na minha sala também. Mas não era todo dia, o tempo inteiro. Porque as pessoas, a sensação que eu tenho é que eles estão entrando na escola e saindo do jeito que entrou. E o pior, assim, eles estão aprendendo para a vida, para a sua formação moral, que nada disso tem importância, que estudar não é importante. E eu acho que isso causa um estrago muito grande para a próxima geração. Sim. Então, assim, é triste, é bem triste o que tá acontecendo. Exaustivo trabalhar no setor de educação no Brasil. Exaustivo. Muito, muito. Então, assim, eu me considero privilegiado no sentido de que eu não preciso passar por isso, que infelizmente muitas pessoas acabam precisando, que é assim, de ter que encarar uma sala de aula totalmente desestruturada, sem nenhum apoio, sem nada. E não julgo quem desiste, porque cada Obrigada. pessoa... É verdade, eu não julgo porque é difícil, é exaustivo mesmo. Então, quando eu falo que tem muita gente que está fingindo, é porque eu falo assim, eu preciso do meu salário, preciso pagar minhas contas, e eu não vou ficar me estressando com isso, que eu vou surtar. Aliás, nessa escola que eu estava, tinha 5 professores readaptados. Porque cada um com algum problema que não conseguia trabalhar. Mas isso é uma coisa comum. As pessoas não entendem e acham que é frescura. Mas vai dando setembro, outubro,
fono, professor passando em otorrino, porque vai chegando um momento que você não dá conta mais. Você não dá conta mais. A cabeça tá Surta. enlouquecida. E você vê na expressão do professor, né? Que ele já tá saturado de ter que passar por Tanto essa é que a situação. aposentadoria é diferente, né? O cálculo de aposentadoria de professor é diferente. E assim, de verdade, tem que ser. Tem que ser. Porque E agora, assim, o que eu tenho até me colocado à disposição é de, ser um professor convidado, que eu vou para não ganhar nada, para dar aula, digamos assim, de algum lugar específico por onde eu passei, trazendo fotos, coisas para o pessoal entender. Que nem agora, durante a pandemia, eu dei uma aula, por exemplo, sobre Galápagos. E foi super legal, porque também tem toda uma história interessante. Foi por onde Darwin, digamos assim, concluiu a teoria da evolução. E daí, por que ele escolheu Galápagos? Por que Galápagos foi fundamental para essa teoria de Darwin? E foi muito legal, ainda mais porque eu dei essa aula numa escola criacionista. Então você imagina como foi o jogo de cintura para isso, né? Mas foi muito legal. Foi muito legal. em Sorocaba Foi tem uma igreja evolucionismo e que fica na rua Darwin. Eu acho maravilhoso. Eu já tirei uma foto pegando a placa e a... Paradoxal. Assim, total. Mas foi muito legal. Então, assim, quem sabe essas viagens eu posso somar com essa experiência de, né, a questão da história, né, de ter estudado história, e dar essas aulas sem ganhar por isso, mas por satisfação mesmo, sendo convidado. Mas Então, você arrumou outra maneira de passar seu conhecimento, né? E Com a aí- internet, sim, por exemplo. Exatamente. Então, acho que pode ser legal. Então, se alguém tiver afim, fique à vontade para me convidar. Como é que entra na Coreia do Norte? Porque tem gente que pensa que é pela Coreia do Sul. Não. Você entra pela China. Então, o único país que tem acordo para você poder fazer turismo lá é a China. E aí o que acontece? A KITC, que é a Agência Estatal Norte-Coreana de Turismo, eles fazem acordo com algumas agências chinesas, que essas agências podem vender o pacote para lá. E aí, eles oferecem isso para o mundo todo. Então, eu entrei em contato com uma agência chinesa, falei, queria ir, eles começaram a me orientar tudo que precisava fazer, as regras que tinha, tive que assinar alguns documentos com todas as regras lá, que eu ia cumprir as regras do que podia e que não podia fazer, das coisas mais interessantes, digamos assim. Dá uns exemplos. Por exemplo, você não pode levar nenhum símbolo religioso, isso eu soube. Bíblia, tal, não pode levar nada. Isso é bem sério. Você não pode levar nenhum livro, revista, nada que faça qualquer menção à Coreia do Norte, seja positiva ou negativa, não pode. Tem determinados tipos de lente que você não pode levar. O seu celular tem que ficar com o GPS desligado o tempo todo. Você não vai conseguir usar, óbvio, porque lá não tem sinal. Por que com o GPS desligado? Porque você não pode ter marcação de GPS nas fotos que você tira. Você não pode, por exemplo... isso tem gente que fala que eu estou inventando, mas eu já até mostrei print do documento que eu assinei. Se você pegar um jornal, por exemplo, que tem a foto lá do Kim Il-sung, do Kim Jong-il, do Kim Jong-un, você não pode dobrar o jornal em cima da foto dele, você não pode colocar uma garrafa em cima da foto. Tudo isso está nas regras. Você nunca pode andar sozinho, então todo lugar tem que estar com os guias. Os guias ficam no mesmo hotel. Então, Você tem que pagar o hotel do guia. Ou não? Não, você fecha um pacote com tudo. Com alimentação, os passeios, hotel, tudo. Chega lá, eu posso ir com a carteira vazia. Não vou gastar com nada. Se eu quiser levar dinheiro, eu vou levar euro ou dólar, mas preferencialmente euro, para eu comprar souvenir. Entendeu? Se eu quiser souvenir. Agora, assim, comida, os passeios, eu já pago tudo antes. Eu já chego lá com tudo pago, inclusive o visto, tudo. E essa agência chinesa que cuida de tudo. Tudo que você vai fazer, eles têm que estar sabendo. Então eles não te dão a possibilidade de você levar dinheiro pra comer numa outra coisa? Não, se eu quiser... por exemplo, se eu chegar lá e falar, eu quero ir numa pizzaria. Eles vão falar, tá bom, a gente vai levar na pizzaria, eu não vou pagar nada. Já tá no pacote. Ah, é? Então, assim, tudo tá pago antes, porque eu paguei pro Estado. Eu não paguei pra pizzaria, eu paguei pro Estado, então tá tudo pago. Então eu vou lá e uso o que eu quiser, mas você faz um planejamento da viagem antes. Então você escolhe os pontos que você Isso vai ver. funciona com vale? Eu quero tentar entender assim, porque a pizzaria tem um dono. Ou não tem o dono? Não tem um dono, é do Estado. Todo o comércio é do Estado? Tudo do Estado. Todos? Tudo do Estado. E eles que designam quem que vai trabalhar nesses comércios? Eles que vão definir, mas assim, hoje já existe um acordo que existe entre o Estado
e um grupo que chama Donju, que se traduzir é algo como mestres do dinheiro, que são os capitalistas norte-coreanos. São aquelas pessoas que fazem dinheiro com a Coreia do Norte. E eles, de uma certa maneira, ajudam a alavancar os negócios da Coreia do Norte. Então, por exemplo, eles têm fábricas, ou dentro ou fora, mas normalmente fora da Coreia do Norte, que eles levam norte-coreanos para trabalhar nessas fábricas, pagam um salário pífio, mas que é muito melhor que o salário que eles ganham no Estado, e com isso eles enriquecem muito. Então são milionários, são norte-coreanos de fato milionários. Caramba. Então, Isso é o quê? 1%? Não chega a 1%. Nem chega a isso. Um grupinho. É um nada. Esses milionários. Você tem uma elite do país, que essa elite corresponde a mais ou menos uns 25%, mas não é uma elite necessariamente endinheirada. A gente está falando que a Coreia do Norte ela é dividida... Uma elite social, você diria? Uma elite social. De poder. Porque a Coreia do Norte ela é dividida em castas políticas. Então você, como na Índia, você tem as castas, né, os Dalits, aquelas coisas do que é baseado na religião. Na Coreia do Norte é uma casta baseada em política. Então, só para explicar, até 1948 a Coreia era uma só. Era a Península Coreana. Quando teve logo depois do fim da Segunda Guerra, ainda ficou um tempinho, mas logo em seguida começou a Guerra Fria, porque tem toda uma... Estados Unidos vindo por baixo, a Rússia vindo por cima, dividiu a Coreia em dois. Tá. Norte e Sul. Então, eu estou encurtando muito a história, tá? Resumindo total. Resumindo muito. E aí, assim, quem era do Sul... as pessoas que moravam no sul naturalmente não podiam ir mais para o norte, e do norte não podiam ir para o sul. O sul ficou capitalista, o norte ficou comunista. E nessa época, aquelas pessoas que lutaram para proteger, digamos assim, lutaram do lado dos comunistas, se tornaram a elite do país. Todo mundo que antes era um comerciante, um fazendeiro, um pastor, alguma coisa assim, ou seja, que qualquer coisa que dono de terras e tal, ele foi totalmente desapropriado, tudo que era dele passou para essa elite política. E eles foram enviados para uma montanha inóspita para viver no campo de concentração que existe até hoje. Então, assim, todo mundo que tinha algum tipo de influência, negócio e tal, virou a pior classe social da Coreia do Norte. O que aqui seria ao contrário, né? Quem tem um negócio bem sucedido está no topo da hierarquia. E eles são considerados hostis. Então, o nome da categoria, se fosse dividir essas castas da Coreia do Norte em 3 grupos, seriam a classe principal, a classe dominante, que seria a elite. Aí você tem os vacilantes, que são os neutros, e os hostis. Os hostis são esses que eles têm uma linhagem, um avô, um tio, alguma coisa. Nessa época, a gente está falando de 1948 e tal, em termos históricos, ontem, né? Que chama. Mas é que os asiáticos, de modo geral, e na Coreia do Norte isso é muito forte, eles levam a hereditariedade muito a sério. Então, eles acreditam que algum traço de personalidade seu, seja positivo ou negativo, ele passa de geração para geração até 3 gerações. Então, eles acreditam o seguinte: se você teve um vô que ele era fazendeiro, um capitalista, você tem uma inclinação capitalista. Então, você vai nascer já num campo de concentração, você tem que ficar fora da sociedade, porque você é um risco para o Estado socialista. Gente, parece uma utopia isso que ele está falando. Parece um mundo paralelo. O quê? Então, assim, hoje 30% da população, mais ou menos, é essa categoria de justiça. Não é pouca coisa. É extrema pobreza. Eles são aqueles que vivem trabalho forçado, extrema pobreza, aqueles que têm a pior vida possível. Então, esses vivem nas montanhas inóspitas, lugares muito... Então, tem... E contato zero com você. Você nem viu, nem... Tá. Não, assim, é completamente fora, você não vê. Aí você vai ter o outro grupo, que são esses vacilantes, que corresponde a mais ou menos 45%, que são aqueles que, no seu histórico, nem tinha alguém que era capitalista ou o dono de terras, comerciante, e nem teve um general, um soldado, alguém que lutou na Guerra da Coreia, lutou na Guerra do Japão, ou que era comunista. Não tem nenhum desses dois. Ele só estava ali, só sou um cidadão e mais nada. Comendo pastel na feira, e, tipo, deu uma guerra, eu tava com leite, aqui. não que eu tô fazendo aqui? São esses daí. Por que chama vacilantes? Porque o Estado permite, digamos assim, que ele vive em sociedade, mas acompanha e monitora tudo que ele faz. Porque ele pode dar um vacilo. Porque ele pode dar um vacilo. Ou seja, ele pode ter alguma inclinação capitalista,
ou se não tão devota ao socialismo, que isso vai acender uma luzinha vermelha e a vida dele vai começar a ficar um pouquinho mais difícil. Então, isso vai começar a impactar no que ele pode comer, onde ele vai morar, se ele pode estudar ou não, que acesso seus filhos vão ter, vai começar a impactar. E aqueles que têm no seu histórico alguém que lutou ao lado de Kim Il-sung, por exemplo, na Guerra da Coreia, na Guerra do Japão, ou que era um comunista, tal, esses são a elite do país. Então, eles que vão poder, por exemplo, morar em Pyongyang, que é a cidade vitrine, é a capital. Capital, lá que você Então, foi. lá, na verdade, eu fui em 3 cidades lá. Mas é óbvio que só vão me levar para os lugares que eles querem Óbvio. me Não mostrar. vão te levar para o topo da montanha. Então, Pyongyang, por exemplo, 95% da população de Pyongyang é da elite. Então, assim, por quê? Porque é um privilégio morar lá. É onde você tem a melhor educação, a melhor saúde, o melhor acesso, melhor tudo. Parques, hotéis, tudo. Lá tem parque aquático, cinemas, tem restaurantes diversos. Então, assim, é o lugar dos privilegiados. 5 estrelas ali. Aí, se um norte-coreano, por exemplo... É engraçado você pensar que o privilégio do país comunista é todos os privilégios que o capitalismo pode oferecer para eles, né? Com a diferença, né, que é o que eu costumo dizer, que assim, você num país, aqui no Brasil, por exemplo, né, isso foi uma lição que eu trouxe para mim. Aqui você pode nascer numa favela, ter uma vida terrível, péssimo acesso à educação, uma família desestruturada. Você vai poder ascender socialmente? Vai ser muito difícil. É lógico que vai ser muito difícil, assim, porque você está nascendo numa disparidade enorme, Sim. né, com Sim. pouquíssimas oportunidades. Então vai ser muito difícil. Mas alguém te proíbe? Não. Não. É difícil, muito difícil, mas ninguém te proíbe. Ninguém vai falar, você nunca, jamais vai poder estudar em tal faculdade, ou vai poder escolher o seu emprego, ou vai poder comer carne, porque você teve um avô comunista. É diferente. Né? Então, assim, e isso foi uma das coisas que eu trouxe para mim, porque quando você sai de um país que ele tem tantas regras e que você vê uma população refém de um regime, você começa a dar valor àquilo que você tem. Você fala, o Brasil é uma bagunça, isso aqui é um pandemônio. Tem um monte de coisa errada acontecendo no governo, na Câmara, na STF, um monte de coisa errada. Mas calma, poderia ser muito pior.